Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Sejam bem-vindos aqui no canal. Eu quero falar hoje com você sobre um assunto que é muito importante, né? A gente que trabalha aqui com IA tem que estar esperto, porque olha só, eu quero falar, na verdade, sobre o assunto de segurança no ChatGPT. Mas isso aqui vale para todas as IA, como o Cloud Code, o Perplex, é, Grok, é, outro Gemini, né? Gemini, outras plataformas, tá? A questão da segurança é que muitas pessoas às vezes estão passando despercebido e não sabendo que tem dentro da plataforma um limite de segurança onde você é quem tem que comanda essa ferramenta de IA, é que você é que tem que se atentar, né, a essa plataforma aí, para estar o quê? Fazendo com que ela funcione de uma forma segura e ao teu favor. Bom, nesse vídeo aqui, então, eu quero mostrar para você, vou pegar o ChatGPT como exemplo, porque até nesse momento ainda eu acho que é a IA que mais está sendo utilizada no momento, e para mostrar para você essa questão da segurança, onde você encontra e quais as atenções que você tem que ter para fazer isso, porque eu tenho certeza que você está usando o ChatGPT e você nunca entrou ali para ler as configurações, para ler essas seguranças, para ver o que o ChatGPT tem de acesso, o que você pode permitir, o que não pode, tá? Então, olha só, antes de ir para a tela, os cola aqui e, olha só, já vai me seguindo, clica aí embaixo, ative as notificações também, para você não perder os vídeos novos, né? Claro, ative ali, se inscreva no canal, tá? Muito bem, pessoal. Estou aqui no ChatGPT, aqui tem a minha tela aberta aqui, porque eu já acabei conectando o CMTP, né? Que é uma conexão que faz aí com o Meta, né? Para quem não viu esse vídeo, tá aí no meu canal, pode dar uma passadinha ali para ver, tá? Então, para você ver a questão de seguranças aqui, você sempre tem que vir aqui no seu nome, onde você criou tua conta lá no canto, né? Dependendo da ferramenta, vai estar aqui ou está aqui em cima, né? Então dá uma observada legal. E você vem sempre em configurações. Toda e qualquer ferramenta praticamente é esse aqui o passo, tá? Bom, aqui entrando aqui, a gente já vê que tem aqui, ó, proteja sua conta. Essa aqui, adicionar autenticação no multiplicador, é o que? Você vai ter que, se eu clicar aqui em configurar o MFA, aqui ele vai pedir para mim criar baixar aqueles aplicativos de autenticação, né? Que você tem que, daí, sempre que você for entrar nessa conta, você ou alguma pessoa, ele vai pedir um código de autenticação. Então, sim, ele é interessante, muito importante, mantém sua segurança, sim, porém você nunca vai poder perder esse aplicativo de autenticação aí, tá? Ou a forma que você for escolher ali, se for pelo teu celular, receber um código, né? Porque o que é que pode acontecer? Quando você faz essa ativação, ela é importante, sim, muito, porém, se você chega a perder teu chip, for bloqueado, der alguma coisa, se não receber mais mensagem, você não vai mais ter acesso a essa tua conta do ChatGPT, ou seja, perdeu, porque você não tem mais como acessar. Tá. E se você perder, por exemplo, trocou teu celular, esqueceu de transferir o teu autenticador lá, o aplicativo, né? E você trocou de celular e esqueceu de transferir, esqueceu, ou seja, ele vai pedir o código, você não tem o aplicativo, você pode até baixar o aplicativo, mas quando ele pedir para logar, ele não vai te dar a senha, você perdeu, então você não perde, você perde também. Então tem que prestar muita atenção, né? O que você vai colocar aqui para autenticar, para você entrar na tua conta, né? Tá. Aqui temos as aparências do sistema, aqui a interface que é padrão, né? Aqui nessa cor. Aqui vocês nunca, talvez, passaram por aqui ou não, né? Mas o que acontece aqui, ó? Vamos lá aqui em segurança, ó, pessoal. Segurança e login. Que tem muita coisa aqui, ó. Que aqui é o seguinte, ó. Aqui é onde vocês podem criar aqui, ó. Use a segurança física ou passo que para entrar. Esses métodos existentes tal, né, oferecem proteção mais forte do que senhas. Então aqui você vai criar o quê? Um passkey, que é tipo uma senha, né? Uma senha para você, que somente você mesmo vai ter para que ninguém consiga entrar ou acessar essa sua conta aqui. Aqui, então, claro, você vai ter tua senha, né? Que você muda. Aqui é aquilo que eu falei, né? Que está lá no início, que mostrando o autenticator, o app, né? O aplicativo, use um código único do aplicativo. Se ativar aqui, é aquilo. Ou você pode também escolher um código por SMS, né? Pelo WhatsApp e tal, que você ativa por aqui, porém é aquela questão. Se tu ativar, nunca pode perder esse número, trocar de número ou qualquer coisa aí que você não entra mais. Você consegue acompanhar as últimas sessões que você ativou aqui, ó, que você está usando. Então, se você vê aqui que nas últimas sessões tem algum computador aqui, ó, ou celular, que você desconhece,
você já insera o teu acesso. Por exemplo, aqui, ó, eu não sei que cidade aqui, eu nunca loguei isso aqui. Então, desloga, tá? Vamos ver aqui, ó, Joinville, por exemplo, ó, desconheço isso aqui. Então, eu insero aqui outro de Joinville, tá? Aqui. Todos aqui, ó. Aqui, ó. Então, se insera de tudo aqui, ó. Atual aqui. Se você quiser tirar toda a tua prova, que realmente é você, sai de tudo, ó. Sai de todos, porque depois você entra em todos, e aí você entra com certeza, ó. Eu saí de todas as minhas contas, não tem mais ninguém conectado, tá? Olha só, saí. Tá? Eu saí de tudo, tenho certeza que agora ninguém mais está conectado à minha conta do ChatGPT. Tá? Então eu posso vir aqui entrar novamente, vou entrar. Entrei aqui, eu acessei, estamos de volta. Vamos lá conferir agora configurações, segurança e login. E vamos ver lá em últimas sessões, agora aqui, ó, tá aparecendo esse aqui, tá? Mas realmente é esse o computador que eu tô, tá? Não é essa cidade que eu estou, mas ele tá pelo IP, tá mostrando essa região aqui. Tudo bem, mas eu tenho certeza que sou somente eu que estou acessando agora. Então eu volto e aqui é bom para vocês fazer isso, tá? Porque às vezes vai aparecer um montão de coisa aqui. É bom você sair de todas as conexões e conectar somente o teu, para assim você tem certeza que realmente somente o teu está acessado, tá? E logo mais aqui a gente chega em seguranças avançadas. Então aqui você pode se inscrever para essa segurança aqui, porém leia bem o que está escrito aqui, né? As proteções a seguir estão incluídas na segurança avançada da conta. Desabilitar códigos de SMS e e-mail, desabilitar início de sessão de sua senha, desabilitar muita coisa. Eu não ativaria. Mas fica a critério, vale a pena ler isso aqui, tá? Configuração avançada, tá? Modo de bloqueio. Ajuda a proteger dados sensíveis contra ataque de injeção, né, de prompt, limitador de recursos que podem se conectar à web e aos servidores externos. Vale a pena? Olha aqui, você tem que ler, né? Ativar o modo bloqueio. O modo bloqueio ajuda a proteger dados sensíveis e limitar conexões com sites, tal. Enquanto estiver ativado, o ChatGPT não navegará na web em tempo real. Pode resultar offline ou em cache quando disponível. Então, ele não vai funcionar de uma forma 100% legal. Então, de certa forma, não adianta nem ativar daí, né? Isso aqui porque ele não vai trabalhar de uma forma legal. O modo desenvolvedor está ativado porque para quem quer usar ali criar, né, um plugin, alguma coisa dentro dele. Então aqui, forçar, né, no modo programador, quando ativado o app em modo DV, né, que é desenvolvedor, declarado usa o mesmo, tal. Esse aqui é mais modo desenvolvedor, entrada segura com o ChatGPT. Então aqui está conectado, né, permitir que o conexão use modelos, habilitar a autorização por código de aparelho. Então se você quiser colocar códigos, você ativa aqui, tá? Proteção, né? Reduzir conteúdos sensíveis, adiciona proteção extra contra. Isso aqui também é interessante se dar uma lida aqui e averiguar, até mesmo para quem tem crianças, às vezes, que usam suas contas do ChatGPT e tal. Então, aqui, contatos confiáveis, né? Você pode estar adicionando contatos que são confiáveis aí para ti. E é isso aí, pessoal. O mais interessante você é ver isso aqui. Claro que aqui em plugins, quando você vem aqui em plugins, cadê aqui, ó, plugins, aqui tem essa permissão para ele acessar, né, tudo que você for conectar aqui, ó, que você deixar conectado nele, é interessante você, né, saber deixar aqui, por exemplo, eu vou conectar o Canva, vou dar um exemplo aqui, vamos lá, vamos conectar o Canva aqui, acho que já está conectado a Canva, acho que já está conectado, então vamos ver alguma outra coisa aqui que dá para conectar. Explorar plugins. Então tem muita coisa aqui que dá para a gente explorar, né, pessoal? Então muita coisa aqui bacana aqui que a gente pode estar dando uma olhada, né? Mas isso aqui, pessoal, vocês podem estar conectando depois aí com o tempo também, né? Para nós não ficarmos no vídeo, deixando o vídeo ficar muito longo aqui, tá? Mas a questão de seguranças mais aqui, porque o que acontece? Deixa eu voltar aqui, eu já vou conseguir explicar. Que é aqui, ó.
Você tem essa questão que você pode aqui, ó. Sempre que você for usar, é interessante ter isso aqui, ó. Você prestar atenção nas permissões. Escolha quando o ChatGPT deve permitir, né, que acesse a qualquer coisa do teu computador, ó. Perguntar sempre, o ChatGPT permitirá sempre, né, pedirá permissão antes de ler ou fazer qualquer alteração. Permitir ações de leitura, permitir ações de baixo risco. O ChatGPT aprova automaticamente ações de baixo risco, mas pode negar ações que envolvem informações sensíveis. Então, eu, no caso, deixei esse aqui ativado, mas você pode deixar esse aqui, eu perguntar sempre. Então, que daí também é legal, porque ele sempre vai perguntar qualquer coisa aqui, né? Então, eu até vou deixar esse aqui, ó, para ele perguntar sempre. Então, assim, tudo e qualquer coisa que ele for fazer, porque aqui, ó, como já disse, o ChatGPT aprova automaticamente ações de baixo risco. Mas o que seria essa questão de baixo risco, a gente não sabe. Então, quero que ele pergunte sempre. Então, deixa aqui para ele perguntar sempre que ele for fazer alguma coisa, ele vai ter que perguntar. Beleza, pessoal? Vou mostrar algumas questões aqui de segurança para você se manter seguro com a tua conta do ChatGPT e também para que o ChatGPT também, quando for acessar qualquer coisa sua ou você pedir alguma coisa que ele tenha acesso a dados seus, você consiga aí fazer com que ele te pergunte, fale para você e pergunte tua autorização e também a tua conta ChatGPT ficar mais segura na tua mão, né? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fico por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.